Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. A confiança para falar na parte de Deus. Porque este lugar é como uma cama de casal, não é dado a qualquer um. Se te foi dado este lugar, quer dizer que tem pelo menos 2% de confiança. Eu te agradeço também. Se não estava, a gente não podia pregar hoje. Pendant quelques minutes, durante alguns minutos, eu quero que a gente compartilhasse sobre um tema. On te cherchera parce que ton absence sera remarquable. Vão te procurar porque a sua falta será remarcável. On te cherchera. Vão te procurar parce que ton absence, a sua falta será remarquable. Vai ser remarcado. Vão te procurar por absence na yo, porque a sua falta todos vão perceber. Na vida não é procurado qualquer um. Podemos estar cheios da maneira que estamos aqui na igreja. Há algumas pessoas desde que começou a vir na igreja, até no dia que ele vai parar de vir, talvez nunca vai saber o nome dele. Não vai saber até onde ele mora. Mas há certas pessoas, quando não vier no culto, todos vão saber. Todos vão saber que tal não veio. Aleluia. Amém. On te cherchera. Vão te procurar. Parce que ton absence, porque a sua falta será remarcável. Será percebida. Todos vai perceber que aquela pessoa não está. Eu quero falar sobre um homem, Jefté. Jefté azalaki na kati ya bandeko na ye. Jefté era no meio dos seus irmãos, na kati ya libota na ye, no meio da família, da sua família. Bible lobi Jefté azalaki mwana ya mwasi mosusu oyo Galad abotaki. A Bíblia diz que ele era o filho de uma outra esposa que o Galad teve. Jefté croyait que je vis au milieu de mes frères. Ele estava pensando que ele vivia no meio da sua família. Eu estou convivendo com meus irmãos. Eu estou na nossa casa. Mas em algum lugar, os seus irmãos diziam: você, se o pai morrer, não vai beneficiar de nada. É porque é filho de uma prostituta. Eles esqueceram que através de uma outra esposa, que não era esposa legítima, o sábio de todos nasceu. Esqueceram que através
através da Rahab a prostituta. Mais Israël, Que o Israel ezwaki accès conseguiu ya kokota na mboka moko songolo. numa certa cidade. Alléluia. Amém. Balobi yo soki papa akufi, Disseram, se o pai morrer, oko bénéficier não vai te. beneficiar de nada. Poza mwana ya femme légitime Tu te. é filho de uma mulher e numa esposa legítima. Tozo reconnaître yo A te. gente não te reconhece. Toyebi yo Não te. te conhecemos. Bible lobi maloba oyo A Bíblia diz que essas palavras esalaki pasi na motema Jefté. doeu no coração do Jefté. Jefté akimi mosika. Ele fugiu longe. Ake mosika. Foi bem longe. Bien aimé tikala biselo omona tongo Deixa eu te lelo. dizer bem, amado, nesta Oyebi manhã, na vi na yo. na sua vida, Kolinga kokende sika bato baleki yo na niveau baza te. não queira ir aonde a pessoa que tem mais nível do que você Okotikala koyebana te. nunca vai ser conhecido. Mutu ba reconnaître yo aza te. Ninguém também vai te reconhecer. Nga ndenge naza boye. Eu, da maneira que eu sou aqui, Bake batienge esika moko na travailler na kutino. vão me levar a um lugar para trabalhar com o pastor Coutinho. Ekomi likambo ya ngolu ya Nzambe. Isso se torna uma coisa da graça de Po Deus. bato mosusu Porque há certas pessoas bakokende na eglise ya kutino na igreja do Coutinho a cause ya kombo kaka por bayoki. causa somente do nome que ouviram. Alléluia. Amém. Jefté, O Jefté, Bible elobi a Bíblia diz, ake kosangana na bato ya pamba. ele foi se juntar com pessoas que não tinham Bato oyo baza na eloko não te. tinham nada. Asali click na bango. Fiz tipo um Asangani na se bango. juntou com eles. Sango ya Jefté. Sango ya Jefté. A fama dele Ebandi kokende. foi indo Bato além. babandi koyoka. As pessoas ouviram. Bato babandi As koyoka. pessoas ouviram. Keza na mwana mobali moko Tinha kuna. um homem lá. Aza très Ele é fort. muito forte. Kombo ne Jefté. Seu nome é Jefté. Mwana mobali moko kuna. Há um homem lá. Aza Ele é makasi. muito forte. Kombo ne O nome Jefté. dele é Jefté. Un jour, Um dia, Bible lobi, a Bíblia diz, bitumba. lutas Ekoti kati na Israël. vieram no Israel. Ekoti kati na Estou Israël. dentro do Israel. Babandi obundisa bango. Começaram a lutar. Babandi obundisa bango. Começaram a lutar. Tango bazobundisa bango. Quando lutavam, Bible lobi, a Bíblia diz, peuple ya Gala, o povo de peuple Galá ya Israël, O povo de Israel bazalaki makasi te. não eram Que les suficientes fils d'Amon. que os filhos da mão. Bafils d'Amon, Os filhos d'Amon. babandi kolonga bango. Eles venciam. Bakompane babi te. Eram que disseram não. Te. Não. Biso moko. Nós mesmos Tokoka te. vamos conseguir. Biso moko. Nós mesmos Toza incapable. somos incapazes. Nous avons un frère. Os irmãos Nous avons un frère. Bien aimé ba oyo baboyi yo que lelo. te negam Ba oyo hoje bazondima te lelo. Lobi bakoreconnaitre yo. vão te reconhecer. Bakoreconnaitre yo mpo na nini? Eles vão te reconhecer por quê? Soki kaka Nzambe arealize Se yo. somente Deus te realiza. Soki Nzambe arealize yo. Deus te realizar, Ba oyo babenga yo bosse te. aqueles que não te chamam de patrão, Ba oyo babengaka yo mwana ya mwasi ya ndumba. aqueles que te chamaram de filho de uma prostituta, Bakobenga yo mopao. vão te chamar patrão. Bakobenga o PDG. Chamar o Bakobenga mokonzi. te chamar o Oh grand prêtre. grande bakokumisa yo a cause ya réalisation na vie na yo. sua vida. Jefté babwaki ye O Jefté foi rejeitado. batie ye mopanzi Deixaram ele de lado. tina pas droit. Ele não tinha direito. oza na droit Não te tem direito. ya kobénéficier Beneficiar biloko oyo papa as kotika. coisas que o pai vai deixar. Bible elobi A Bíblia diz, na bato ya quartier até as pessoas que moravam no bairro, bakotaki makambo oyo eles também tornaram esse problema te deles. tika bango baloba. Deixa eles falar. Na bato ya quartier Deus vizinhos. tika bango baloba. Deixa eles falar. tika bango badenigre yo. Eles te denigrar. tika bango baniata De yo. pisar. bango nde Eles bakozala batémoin. que vão ser testemunhos. On te cherchera Vão te procurar. puisque ton absence Porque a sua falta ekozala remarquable. será percebida. eza na bato bazobima Há o pessoas que estão saindo daqui. bazokende na bango États-Unis. Estão nos Estados Unidos. eza na bato mosusu bazobima o Pessoas que saem daqui. bazokende baerope. Estão indo para a Europa. tozotia bango ataka A te. gente não dá muita atenção. mais soki yokei Mas se você for, tokotikala koluke na nsima. vamos te procurar aqui. ake wapi Aonde ele foi. aza wapi Aonde ele está. soki ye azalaki Se awa ele nde estivesse, eglize oyo mas esta igreja ekombami ata kokombama. já seria frère job yokanga Job me ouça. on te cherchera parce que ton
ton absence sera remarquable. Mais azalaki ao. Mas ele estava aqui. Azali susute. Ele não está mais. Só que azalaki. Se ele tivesse, ndetole ata fufu na ele likolo. já tinha comido. Bagoluka yo ya José. Onde procurei Tango nzamba ko réaliser yo. Absence na yo. Ekozala remarquable. Vai ser percebida. Jefté, mwana ya mwasi ya ndumba, o filho de uma prostituta. Ba voisin bakoti makambo yango. Se tornaram esse problema balobi yete. Makambo bozoloba. O que estão falando? Bozana raison. Azana droite. Po mama na ye. Azana ndumba. Or que Bible lobi. Mwana mwasi moko. Azalaki ndumba. Azalaki ndumba. Azalaki ndumba. Na bandeli azalaki ndumba. Mefokolo moko akutanaki na Yesu. Tango akutani na Yesu, Bible lobi vi na ye etikalaki le meme te, achangeaki vie te kombo na ye lelo ekomama na Bible. Está escrito na Bíblia. Alléluia. Amém. Azalaki ndumba. Ela era prostituta. Me kombo na ye. Mas o seu nome ekomamaki na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Toteyaka ye lelo. Pregamos sobre ela. Jefté, tu n'as pas droit. Jefté, você não tem direito. On a droit te. Não tem direito. Ba voisin bakoti makambo. Os vizinhos também. Jefté kenaye. Jefté foi. Komitungisaka te so mutabwaki si yo. Não se preocupa se alguém te rejeitar. Koyoka pasi te so ka lingi yo te. É a dor se ele não gosta de ti. Ezana mukolo. Há um dia. Ele vai te procurar. Problème no ezani. O seu problema é o quê? Problème no eza, O seu problema é. Yo marqué kaka nzambe. Marca somente. Marqué nzambe. Marca somente. A réaliser yo. Ele te realiza. Só que nzamba réaliser yo. Se te realizar. Bakoluka yo. Vão te procurar. Bakoluka yo. Vão te procurar. Mardoché. O Mordecai. Mokolomo azangisaki nzambe pongi. Dia ele não deixou Deus sem sono. Azangisi nzambe pongi. Ele fez Deus ficar sem sono. Le roi, le sacrificateur, représentait l'éternel. Representante do eterno. Balobi, roi zangi pongi. O rei não tinha mais sono. Albi, mais toko salani. Diz o que podemos fazer para este homem que ele me salvou da morte. Olha da maneira que você protocolo yo sali la kanzambe. Protocolo que você faz. Tana yo de yakana musala nzambe. Eza temperdite. Eza ozo bomba na banki ya nzambe. Mukolo oyo ekozala. Nzamba linya futa yo. Bien aimé. Batu nyonso. Bakoyeba ke nzambe afusi yo. Yango bakoluka yo. Por isso que vão te procurar. Po absence na yo. Porque a sua falta. Motonyo sa remarcar. Todos vão perceber. On te cherchera. Vão te procurar. Jefté azalaki kati na bango. O Jefté era no meio deles. Baba na omoni mutu pamba. Eles viam ele com mwana mwasi ya ndumba. O filho do azana droit te. Azana valeur te. Mais Jefté balukaki ye. Foi procurado. Quando foram procurar ele, as pessoas que foram procurar ele, a Bíblia diz: les anciens d'Israël, os mais velhos do Israel, chercharam Jefté, procuraram o Jefté. Venha, tu combattrons avec nous. Vai lutar conosco. Et tu seras notre chef. E será o nosso chefe, líder. Bima lokola moto ya mawa. Saia como uma pessoa triste. Mezonga lokola patron. Volta como patrão. Ya ngana lo baraboye. Eu digo assim. Na vie ya moto. Na vida de alguém. Kobota ma ya moto eza problème te. Sileto de alguém. Okobota na kalembelembe na suka. No finalzinho. Okobota na malweka na suka. Problème eza sikobota mite. Mais problème eza ndenge nini yo kokufa. Que você vai morrer. Okobotama pauvre. Pode nascer pobre. Okobotama mwana ya ndumba. Pode nascer filho de uma prostituta. Essa problème te. Problème eza ndenge nini yo kokufa. Como você vai morrer? Jefté. O Jefté. Mwana ya mwasi ya ndumba. Filho de uma prostituta. Balobi kaza na droit. Disseram que não tinha direito. Abimi na ye. Saiu. Ake na ye. Ele foi. Mais. Mas
Quando chegou a marqué époque na ele ye. marcou sua Mais me época. kotika kate makambo nyonso elekaka yo te. Que todas as coisas te passam assim. Le temps est précieux. O tempo é precioso. Le temps est précieux. O tempo é precioso. Cherchez à marquer ton époque. Procura a marcar sua época. Le temps est précieux. O tempo é precioso. Malgré le temps, comme bomba na sima Salomon. Apesar que hoje se escondemos Chaque chose a son temps. Todas as coisas têm seu Chaque tempo. chose a son temps. Toda coisa tem seu C'est tempo. bien. É bom. Mais le temps. Mas o tempo Et qui m'a calocola milinga. está correndo. Il faut profiter le temps. Tem que aproveitar do Yango moni Bible lobi. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. São ruins. Jephté. O Jefté Ba négligé. foi negligado. Ba boaki. Jogaram fora. Mais mukolo wana. Mas aquele dia Libota moko mte boaki. era somente uma família que jogou ele fora. Mais Bible lobi. Mas a Bíblia diz Ba ancien ya Israël. que os mais velhos do Israel, Si on parle des anciens d'Israël, quando falam dos mais bazo velhos do représenter les Israel, sous kaka famille ya Jephté te. representam não Mais somente bakomi a ko sua família, représenter mas estão Israël mobimba. Tika na yebisa yo. Soki nzambe réaliser yo, bakoluka yo, po absence na yo eza remarquable. muito percebida. Bakoluka yo. Vão te procurar. Ata baboyi yo, Eles bakoluka yo. hoje não te querem, vão te procurar. Eza na bato mosusu akoya lobi Há pessoas que vão dizer, nalingaki na ya na moi. eu queria vir de manhã, Mais nazwaki tante na moi. mas não tive tempo. Yango na ye na butu. Por isso que eu estou aqui à noite. Lokuta. Mentira. Azobomba na po bato bamona ye te po afingaki yo lobi. Po acholaki yo lobi. Yango aye na butu. Por isso que ele veio à noite. Aman, O Amã alukaki aboma peuple ya Israël. procurou Aboma peuple o povo de juif. Israel, o povo juiz. Mais Bible lobi. A Bíblia diz, Mukolo wana. aquele dia, Azongaki na ndako na ye. ele voltou para sua casa Liputa ya kofinika na mutu. com pano sobre a cabeça. Liputa ya kofinika na mutu. Pano cobrindo A a cause ya cabeça. soni. Por causa da vergonha. Tika mutu wana finga yo. Deixa aquela pessoa. Tika chola yo. Tika loba mabe na yo. Mais un jour, akoya ata na butu. Ma joli eza ngai. Oh yo nani. Mais ngasi na lali alobi te. Nazaka na posa na yo. Pona nini oyo na butu. Na moi nazwaki tante. Sunga ye. Akimi ne batu bamona ye te. As pessoas. Eza soni. É a vergonha. On te cherchera. Vão te procurar. Po absence na yo. Porque a sua falta Eza remarquable. será percebida. So nzamba Se réaliser. Deus te realizar. Jephté ki afandi na O ye. Jefté foi e ficou lá. Abosana na ye makambo héritage ya famille. Já tinha esquecido da Abosana na ye bomengo ya famille. tinha esquecido já da riqueza. Mais bango moko balobi. Mas eles mesmos Tiens, il faut toluka Jephté. não, temos que procurar. Il faut toluka Temos que Jephté. procurar. Bake toluka Jephté. Foram lhe procurar. Bazwi Jephté. Pegaram Bazongisi ye. Trouxeram ele de Bazongisi volta. ye. Trouxeram ele Kaka de mpona volta. libota na ye te. Somente Mais para a bazongisi ye. família. Comme juge Comme na kati ya juge. Israël. C'est parce que présence na ye ezalaki important. Era muito importante. Emso kanisa tomonaka yo te toyebi na biso yo. Às vezes se pensa que a gente não te Só que conhece, a gente ousate. conhece. Quando não está, Soki oza te quando não está, tosantaka penaki aza a te. gente sente mesmo que não está. Yango eya na paster mo ayebisanga. Por isso tem um pastor que me disse, Abi eza pasi. é muito difícil. Soki mwana nzambe Se um filho de Deus, na église asambelaka. numa igreja onde ele congrega, Ni paster na ye ayebi kombo na ye te. nem o pastor conhece o nome dele. Soki paster ayebi kombo na yo te. Se seu pastor não conhece seu nome, Keba pe nzambe ayeba yo te. toma cuidado que Deus não te conheça também. Po ye nde aza ange ya Porque église. é ele que Ye nde anjo da igreja. azorepresente bino epa Ele que nzambe. representa Azomema ye toda a igreja. azopesa epa Ele te nzambe. leva te Ndenge nini leva a Deus. ayebi ata kombo na yo te. Como que ele não sabe pelo menos o seu nome? Soki il te bimi maga wa okei. Se o culto acabar, você vai embora louco. Eh nga na banga na nga Brésil po songi songi Eu tenho medo do l'équipe. Brasil porque tem muita fofoca. Eza problème te. Não é problema. C'est parce que oza no pe utile te. Porque você também não é Mutu aza útil. utile. Aquele que é útil, Amilakisaka aza utile. ele se mostra. Alléluia. Amém.
C'est parce que ça não utile. Porque você não é útil. Ce que ça qui utile. Se você fosse, Oh, tu l'as nommé même nandako. a gente vai te seguir até em casa. Yo quand frère Blaise a ça là une semaine à mon interne église, pasteur Masaka s'est préoccupé. Fazer uma semana não aparece a igreja. Abengi téléphone à frère Blaise ya okanga. Ligar o celular, desligar. Abengi a frère Patrick ya okanga. Ligar do irmão Patrick. Une semaine à ozo bangote. Uma semana. Oh. Oh yokaka ngomba est déplacé que luka esika mutu azali. Porque você ouça que uma montanha se deslocou para procurar. C'est parce que ça non utilité. Porque você yangono kenda no ndengwana. Por isso que você vai Que assim. luka o se rendre utile. Ce qui va réaliser yo, tout le monde a pas importance na yo. Vamos ver a sua importância. Alléluia. Amém. On te cherchera. Vão te procurar. Pour absence na yo, Porque a sua et que la remarquable. será percebida. Na vie ya mutu, Na vida de alguém, na vie ya mutu, na vida de alguém, ezana biloko mibale. há duas coisas. Oh mutu lifa tia na kati na E a ye. pessoa tem que colocar dentro de si. Mutu lifa yeba naza Tem nani, que saber quem ele é pe nazo sala nini na e o mokili. que eu estou fazendo na terra. Tala yo za n'importe qui te tika na yebiso na Você tonga não é lelo. qualquer um, me deixa te dizer nesta manhã. Jefté bakokai koloba no baloba na ye. Podiam dizer tudo o que falaram sobre Mais ele, il savait qui je mas suis. ele sabia quem eu sou. Pe na ye kosala nini na E o mokili. que estou fazendo aqui na terra. Yo oza mutu ovandi na ba Você é condamnation. uma pessoa que está morando, vivendo Lokola esi ba condamna yo. Como que já foi condenado? Mwana mwasi ya ndumba. A uma prostituta. Ah, yo oza mutu mabe. Você é uma Ozwi pessoa ba condamnation wana. Moyena sala lisusu eloko eza te. Moyena bouger lisusu eza te. Moyena déplacer eza te. Ponga bato nyonso bayebi ke naza moto mabe. Tikanga nayebisa yo. Bible elobi eloko na eloko yaka na ntango nango. Mais temps eza précieux. Il faut profiter ton temps sur cette terre. Debaixo dessa terra. Nzambe apesi mabele oyo na maboko ya Adam na Eve. Deus entregou essa terra na mão de Adão e Eve. Alobi na bango Disseram a ele: dominer dominam et régner. e reinam. Deux choses. Duas coisas: Dominer dominar et régner. e reinar. Est-ce que vous régnez na sena mo? Será que você está reinando nesta terra? O dominar na sena Está mo? dominando nessa terra. Alléluia. Amém. Te ngai te nga Não. nakolia na olo nakolata na olo nani sakota lola yebisa biso ndenge Quem já ezaka foi no céu para nos dizer como que é? nzembo wana bakosa biso ebele Aquela canção nos enganou muito. yango banosaki bapaster alati sapato etengama na nsima Por isso donc os po pasteurs- ata wana souffrir na lola na kosepela Lá no paraíso você te bien aimé Não. sur cette terre Aqui na terra nous avons droit de dominer temos o direito de dominar et de régner e de reinar. to dominer Dominamos pe to régner e reinamos. Jephté O Jefté, rejeté rejeitado par les hommes, para os homens, rejeté Rejeitado par sa famille, para sua família. mais récupéré mas ele par foi Dieu. recuperado para Deus. Bato bakobwaka yo, As pessoas podem te bato bakotika yo, podem te bato deixar. balobi ke yo koki Pode dizer te, que você não é yo capaz. bongi te, Você não é oza na digno. droit Você não te, tem mais direito. yebisa bango Diga eza na eles. moto moko Homem. oyo andima kotika lola kokita na se na moi kokufela nga moto wana alinganga uta kala kombo na ye Yesu Kristo. Jesus Cristo. Bato bakobwaka yo, As pessoas podem te rejeitar. bato bakolobaka yo te, Podem dizer que não é você. eza bango te. Não são eles. Biso nyonso Nós todos tozozela estamos a esperando réaliser biso que seja Como nem seja Jesus realizado Cristo. o Jesus Cristo. Jephté libota baboyi ye A mpenza família lhe rejeitou. balobi ye te, Disseram não, ele não. me bancien Mas os mais na bandeko com os irmãos, barecourir epa na ye eles foram até balobi ele. kaka ye Disseram, soki ya se ele ye vier, akolonga bitumba ele vai oyo vencer. soki ye ya ye Se ele vier, akolonga makambo ele oyo vai vencer pene essas mepona coisas. makambo ya kokombola As eglise coisas de varrer a igreja, eza mutu nyonso to te, não é? Não são todos. eza na groupe ya bato moko bandima kosokola Tem um grupo que aceitaram. soki bango basokoli mpe te Se eles não limparem, toya okuta eglise elali ndenge wana vamos achar a igreja com tosambela ndenge sujeira. wana sa Vamos poussière orar embaixo da sujeira. yango tika nayebisa Por yo isso que deixa eu te dizer, bakoluka yo vão te procurar. mpo absence na yo Porque a sua falta ekozala remarquable será muito percebida.
vão te procurar. Pour absence na yo. Porque a sua falta et aux alapla remarquable. será muito percebida. Ah, ce qui est azalaki. Se ela tivesse. Et ça, on a 2 dimanches mon pasteur azalaki awate. Tem uns 2 domingos que o pastor não estava. Tobimi libanda. Saímos lá fora. Mutnanda emora yebisi biso. O homem de Deus nos falou. Abi bo remarquer ni. O que vocês perceberam? Dimanche mon ngapem na teaga. No domingo foi eu que preguei. Abi singa bo remarquer ni. Me disse o que perceberam? Ngale bisi te to remarquer lo tem. Percebemos nada. Abi te abi lo mo ezangi. Disse não, há alguma coisa que está faltando. E lo mo ezangi. Há uma coisa que está faltando. Nga tunie ni. Eu lhe perguntei o que. Abi presença mutuana. A presença daquela pessoa. E aporta que lo mususu. Traz algo diferente. Tá lá. On te cherchera. Vão te procurar. On te cherchera. Vão te procurar. Parce que ton absence. Porque a sua falta será percebida. Vão te procurar. Se Deus te realizar, mesmo aquele que te realiza, aqueles que te xingam, aqueles que te zoam, aqueles que falam que você não é capaz, que você não é digno, que você não é nada, vão te procurar. Vão te procurar. Jefté foi procurado. A Bíblia diz que à cause ya réalisation ndenge nzambe réalisaki ye balobi te yaka yo ndo ozala mokonzi yo ndo dirige biso yo ndo kamba biso soki ka olongi bitumba oyo yo ndo okamba biso você que vai nos dirigir. Bato a quartier tika bakotala bango bitumbango. Deixa que os vizinhos também entrem nessa luta. Eles vão ser testemunhos. Para testemunhar. Que no biso tozalaki. Nós estamos. Quando ele foi rejeitado. Da maneira que ele foi. Alors poisonga. Para ele voltar. Precisa também da nossa intervenção. Por isso faça as coisas com testemunhos. Aleluia. Ceux qui estão te xingando, que façam isso na frente de todos. Quando eles vão te elogiar, vai ser na frente de todos. Se te fofocam, que façam lá no Brás, no centro onde todos venham. Não é um problema. O dia que vão lá também no centro, vão dizer ele. Não, ele é diferente. Eu não fiquei sabendo. Quando eu xinguei, Alléluia. Amen. Jefté babouaki. Ele foi rejeitado. Mais tango balogotaki. Mas quando pegaram ele. Tango balogotaki. Quando pegaram ele. Azalaki sous les mêmes étaient. Ele não era mais o mesmo. Talvez a riqueza com os irmãos se ele nem fez, nem prestou atenção. Ele nem se preocupou disso. Porque se tornou o chefe. Aleluia. Amém. Vão te procurar. Mas para ser procurado, você tem que procurar que Deus te realize. Que Deus te realize. Neste ano, a realização seja possível para ti. Neste ano, Deus te realize. Se Deus te realizar, todas as coisas vão se tornar fácil. Quando ele voltou, quando voltou, ele voltou como o chefe, o rei. Na Bíblia bazobeta histoire ya mwana mobali moko. Estou falando da história de um homem. Mwana mobali Bíblia lobi azalaki aveugle né. A Bíblia diz que ele é cego de nascimento. Avanda gali bossa temple senga. Ele ficava somente na frente do templo. Kabela ngai. Sunga ngai. Me ajuda. Sunga ngai. Me ajuda. Mais mokolo mwana mobali azalaki te. Mas um dia que este homem não estava, batu nyonso bazo okota na temple. Todos que vinham no templo bazokota entraram. Mais azate
Mas ele não está. Natikala mwa moeda ao. Eu deixo uma moedinha. Azate. Onde ele está? Balukaki epo nani. Procurando ele. Parce que absence na ye. Porque a falta ezalaki remarquable. Foi percebida. Alléluia. Amém. On te cherchera. Vão te procurar. Parce que ton absence sera remarquable. Será que le Dieu du ciel, Deus do céu, Nzamba Masaki, Deus apambola biso. nos abençoe. Glórias a Deus. Amém. Amém. Tika nzambe tata apambola mosali na ye. Que o Senhor Pai abençoe o seu servo. Pona maloba kitoko toyoki. Pela boa palavra que ouvimos. Glória ao Senhor. Que bom Nzambe. Bienvenue mokolo ya sente ya nzambe. Demandei dia da Santa Ceia do Senhor. Bienvenue mokolo ya offrande de famille. E dia da oferta da família. Na bakile to sa musa na njela ya sente. E diz que vamos fazer a obra através da Santa Ceia. Pai bonga na mela sente niti. Eu não posso tomar a Santa Ceia, Pai. Tango bande ko ba parte na sente. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar